Boa tarde, irmãos. Vamos começar mais uma live, dando continuidade ao Evangelho de Lucas, capítulo 18. Que sejam muito bem-vindos, coloquei o microfone direitinho, sejam muito bem-vindos. Você que está entrando para assistir a live ao vivo e você que irá assistir a live gravada através do Instagram e através do YouTube. Tá bom? Então, aproveita, já vou deixar logo aqui no início o pedido para que vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, curtam, comentem, compartilhem, para que essa live seja relevante, para que esse conteúdo seja relevante para o YouTube e mantenha o canal no ar. Até porque, gente, eu só posso começar a gravar ao vivo por lá, pelo Instagram, depois que eu tiver um número relevante de inscritos. Então, eu peço a vocês que dê um pulinho no Instagram, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Esse é o propósito desse ministério, alcançar pessoas que tenham sede em conhecer mais da palavra de Deus. É isso que eu peço a vocês, então. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Poxa, seja muito bem-vinda. Vamos orar, então, para dar início? Não esqueça, gente, dá um pulinho lá, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por favor, para ajudar a gente propagar a palavra do Senhor. É para o Senhor, nada para mim, é para Ele, é por Ele, tudo é para Ele. Tá bom? Vamos orar para dar início a essa live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, graças te dou por mais um dia de vida, um dia único, um dia especial, um dia em que podemos levantar, que podemos andar, que podemos enxergar, falar. A sua misericórdia se renova a cada amanhecer, Paizinho. Estou aqui, Senhor, para te pedir, abre as nossas mentes, abre o nosso coração, que nós consigamos entender qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Transforma, muda, restaura as nossas vidas, Pai. Enche-me com o teu Santo Espírito, me direciona, me orienta, me dê sabedoria. Que tudo que for dito, todo comentário que for feito, seja relevante e condiga, e que seja com a tua palavra, nada saia do foco, que é a tua palavra, Pai. É isso que eu te peço. Não nos deixe nos distrair, não nos deixe perder o foco, que esse estudo seja apenas para te glorificar e aprendermos mais do teu amor, que levemos tudo para o nosso coração, além de nós aprimorarmos o nosso conhecimento, que esse conhecimento nós também coloquemos ele em prática, alcançando outras vidas. É o que eu te peço, Senhor, cuida da gente nesse momento único que estamos aqui, te glorificando, porque é tudo para ti, tudo para a tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar com o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus aqui está dizendo que nós devemos orar sempre, perseverar na oração, porque muitas das vezes a gente desanima. A gente começa bem, focado, mas no meio do caminho a gente desanima, porque ou a gente acha que Jesus não vai responder, ou a gente coloca outras coisas na frente. Gente, eu estou falando por mim, eu também estou me incluindo nisso. Então nós precisamos perseverar em oração.
porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Seja ela do jeito que for, Ele ouve. A gente tem que ter paciência e foco. Continuando no versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Então essa viúva, ela todo dia importunava esse juiz. Todo dia ela ia até ele e pedia para que ele fizesse justiça. E a mesma coisa a gente precisa fazer, porque esse juiz aqui, faz-me justiça contra o meu adversário. Esse juiz mau, que não ouvia, que não queria ouvir, é um homem, literalmente um homem. Mas Deus é um juiz bom. A gente precisa pedir, clamar, porque Deus é bom, Deus é muito bom. E Ele nos ouve, e Ele é um juiz bom, não é como aquele homem. Mas aquele homem, mesmo sendo um juiz, mesmo sendo uma pessoa que não se importava, que não temia Deus, que não se importava com os homens, a mulher venceu ele pelo cansaço. A viúva ela é desamparada, mas a viúva é noiva de Cristo. A viúva aqui, ela estava desamparada, mas a viúva nunca está desamparada porque ela é noiva de Cristo. E o adversário, gente, quando ele diz aqui, ó, faze-me justiça contra o meu adversário. O adversário é o diabo, é Satanás. Satanás, ele vai sempre tirar o nosso foco. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente quer buscar ter uma vida de intimidade com Deus, mais isso se incomoda Satanás. Mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Continuando no versículo 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, olha o que o homem disse, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava já de saco cheio, porque a mulher não desistiu. Ela ficou o tempo inteiro perseverando ali, pedindo a ele que fizesse justiça. Se ele, que é um homem descrente, que é um homem que não teme a Deus, ele se cansou, ele cansou de ser importunado por ela, e ele atendeu. Imagina Deus, gente. Imagina Deus, o que ele não faz para nos atender. Apenas a gente precisa entender que muitas das vezes o que nós pedimos, aquilo que nós oramos, não nos é atendido de imediato, porque Deus pode ter um propósito maior para cada um de nós. Antes dele derramar a bênção dele nas nossas vidas, nós precisamos amadurecer, nós precisamos estar preparados para receber essa bênção. Então, muitas das vezes, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando espiritualmente, nos amadurecendo para podermos receber essa bênção, se assim for da vontade dele. Entenderam, irmãos? Continuando no versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Eu acabei de falar isso. Acaso Deus
Não fará justiça aos teus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Será, gente, que Jesus, quando voltar, ele vai encontrar os filhos dele, as ovelhas dele, prostrados, orando, porque é isso que ele quer, que estejamos em oração. E aí nós perguntamos por que Deus demora a responder. Porque Deus está comprometido com o nosso processo de santidade. Deus, ele não quer, é como um filho, educar um filho. Você não dá tudo que o filho pede, dá? Você não dá. E às vezes você tem que ser firme. Você não pode dar o que ele quer, um presente que ele quer. Muitas crianças aí, com pouca idade, muito pequenos, pedem celular aos seus pais. Eu vejo muitos pais darem, mas eu vejo muitos pais não darem. Por quê? Porque ele quer preparar o filho, ele quer preparar o filho de uma outra forma. Não é dando um celular na mão dele para ele ficar o dia inteiro brincando, jogando, fazendo joguinhos. Não. A gente não pode fazer todas as vontades do nosso filho. Assim é o Pai, assim é Jesus. Ele primeiro precisa, ele está comprometido com o nosso processo de santidade. Ele precisa nos amadurecer, ele precisa nos capacitar para receber as bênçãos, para receber o presente, para receber a resposta. É isso que ele está dizendo aqui. E precisamos estar firmes, gente. Olha, demora porque, eu já falei, porque ele está comprometido com o nosso processo de santidade. Porque ele demora, porque ele nos ama. Jesus nos ama. Porque ele demora, porque ele quer, como eu já falei, nos amadurecer primeiro. Que tenhamos maturidade espiritual. Primeiro ele quer isso da gente. Porque nesse processo ele está nos transformando a imagem dele. Olha que lindo. Nesse processo de nos moldar, de nos amassar, de nos fazer esperar, a gente está sendo transformado à imagem de Jesus. Esperar no Senhor, espera é o que ele diz, gente. Vamos esperar no Senhor. Espera no Senhor. A sala de espera é onde somos moldados e transformados. Acabei de falar isso. A sala de espera é onde somos moldados e transformados. Porque Ele me ama, Ele te ama. Então não fique ansioso, nem desista de perseverar na oração. Continue perseverando, porque Ele vai te responder, Ele está te ouvindo. Apenas não é o momento ainda. Ele sabe de todas as coisas. Ele está nos preparando. Ele prepara a mim, prepara você. Versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Ele orava para si próprio. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Gente, que diferença, né? Que discrepância. Fariseus, gente, eram os religiosos, estudiosos da lei, extremamente dedicados e conhecedor da lei. Eles conheciam a Bíblia de cabo a rabo. Os publicanos o publicano era um homem que traiu seu próprio povo e foi trabalhar, era um judeu que traiu seu próprio povo, que foi trabalhar para os romanos para cobrar imposto. Ele cobrava imposto do seu próprio povo e de forma indevida. Então, o publicano, ele era o pior dos pecadores, ele era pior do que uma prostituta, porque ele traía o seu povo, ele trabalhava para os romanos e cobrava o seu povo de forma indevida. O fariseu, ele orava, como a gente viu aqui, que o fariseu em pé orava no íntimo. Ele orava se exaltando. E o publicano, ele orava se humilhando. Há uma grande diferença. Vamos prestar bem atenção quando a gente lê esse versículo na Bíblia, né? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Gente, humilhados, quando Jesus fala, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Não é você ser humilhado por alguém. Não, é você se humilhar para Deus. É você se humilhar, se colocar na posição de servo. É você se colocar na posição de servo. Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse se humilhou, mesmo pecador, mesmo o pior dos pecadores, porque ele traiu o seu povo, ele ganhava dinheiro às custas do seu povo, indevidamente. Um publicano era como um político corrupto, vamos colocar assim, uma pessoa corrupta. Versículo 14. Eu lhes digo que se este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Entendeu? Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. É isso que nós precisamos fazer, nos humilhar aos pés do Senhor, nos prostrar aos pés dele e falar para ele o quanto somos pequenos, o quanto precisamos dele. Continuando. Versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela.
Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Crianças são profissionais em receber tudo de graça. Você, quando dá um presente a criança recebe com maior felicidade. Na mesma hora ela pega o presente e ela recebe com maior felicidade. Os adultos já são diferentes. Recebeu, já acha que tem que retribuir. E Jesus fala aqui, quando ele fala das crianças, ele está dizendo que nós precisamos ter um coração como o das crianças. Puros, puros. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, nunca entrará no reino, nunca conhecerá o Senhor. Então precisamos ter um coração puro, um coração aberto, um coração pronto a receber as maravilhas que o Senhor tem para a gente, a receber o Evangelho. Versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aqui Jesus está dizendo: por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ele reconhece sim que ele é Deus. E ele está confrontando esse homem. Então você está dizendo que eu sou Deus. Você está me chamando de bom. Então você reconhece que eu sou Deus. E aí, continuando no 20, no versículo 20, diz assim, eu já falei, né, que ele conhecia todos os mandamentos. Não adulterás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse o rapaz. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Gente, o homem rico, ele se acha cheio de mérito. Ele se acha cheio de mérito porque ele está dizendo aqui, ó, a tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ele dizendo para Jesus: eu sigo os 10 mandamentos: não roubar, não adulterar, não matar, não dar falso testemunho, não se irar com o irmão. Eu faço tudo que está aqui nos 10 mandamentos. Então ele está ali se achando cheio de mérito. E Jesus fala: só te falta uma coisa para ter uma vida eterna. Vende tudo que é teu, abandona o Deus que está no teu coração. Porque, gente, tudo que a gente coloca no coração, a gente precisa ter cuidado. Aqui, aqui o Deus dele era o dinheiro. Ele colocava o dinheiro dele, a fortuna dele, ele era muito. E ele colocava a fortuna dele acima de tudo. E Jesus aqui está mandando, ó. Só falta uma coisa para você. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga. É isso que ele está falando. A gente tem que parar de colocar as coisas e as pessoas em primeiro lugar na nossa vida. Deus não diz que é pecado ser rico. Deus não diz que é pecado termos
uma vida abastada, uma vida de conforto, uma vida com dinheiro. Nós precisamos ter cuidado com o dinheiro para que o dinheiro não nos corrompa. E precisamos usar esse dinheiro para ajudar o reino de Deus. É isso que ele fala aqui. Venda tudo que você tem e siga-me. Só falta isso. Larga esse seu amor pelas coisas, pela sua fortuna, e siga-me. É o que ele fala para mim, para você. É difícil, gente, é muito difícil, mas precisamos. E precisamos ter cuidado, porque o dinheiro ele precisa ser muito bem usado em nossas vidas, para que a gente não seja corrompido. Continuando no versículo 22, nós já falamos, versículo 23. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Gente, como é difícil, né? A gente se submeter ao reino de Deus. A gente se submeter a Deus, à vontade de Deus. É muito difícil. É muito difícil para alguém que é dominado pelas riquezas, que é dominado por outros deuses, se submeter ao Rei Jesus. É muito difícil. A salvação é um ato de Deus, e ele faz o impossível. Nada é impossível para Deus. Basta que você tenha um coração aberto. Basta que você coloque Jesus na frente de todas as suas vontades, de todas. Não se apegue às coisas materiais. Não se apegue, porque nós não vamos levar nada. Tudo ficará aqui. Eu vou contar uma história de uma amiga que ela estava me contando. O pai dela tinha muito dinheiro, mas ele ajudava muito o reino. Ele dava oferta, ele abria igrejas, ele bancava, ele contribuía para que os discípulos, os profetas de Deus falassem, pudessem levar a palavra. Então, e ele era muito rico. Então, ela dizia que... E aí eu perguntei, mas você não se preocupa com o dinheiro que ele gasta, essa fortuna, no que ele vai deixar para vocês de herança? Ela disse: não, nós não vamos ficar com nada do dinheiro do meu pai. O dinheiro do meu pai é do reino de Deus. E da mesma forma que Deus abençoou meu pai, ele vai abençoar nas nossas vidas. Como isso é bonito, né? O desprendimento. Como isso é bonito. Eu falei, gente, que maravilha a gente ser desprendido das coisas materiais. E aí a gente vê aqui, vamos ler aqui, olha. Versículo 28, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes
mais, e na era futura, a vida eterna. Então, hoje, quando a gente abre mão para estar na igreja, abre mão para estar em oração por um irmão intercedendo, quando a gente abre mão da nossa vida para as coisas do Senhor, Ele está dizendo aqui, nós não deixaremos de receber o reino de Deus. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Olha que benção a gente saber que aqui Ele nos abençoa, mas que o maior presente está no céu. Sabemos que temos a vida eterna. Estaremos junto dele, junto ao Pai. Esse é o maior presente. Versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem, acerca do Filho do Homem, se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão deles, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Ele está falando da sua morte. Os discípulos não entendiam, né? Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se, Jesus de Jericó, um homem cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que maravilha, né? A gente aprende aqui que o pior cego não é aquele que não vê. Porque o rico, lembra do rico que está aqui, ó? Quando Jesus pede a ele que venda tudo e sigam, ele não enxergou a maravilha, o que Jesus estava falando para ele. Ele não viu a grandeza de Deus. Então, o pior cego é aquele que não vê como aquele homem rico. É aquele que não enxerga que Deus está passando no seu caminho. Não vamos deixar Deus passar sem que percebamos que Ele está passando. Não vamos deixar Ele passar. É um contraste, né? É um contraste entre um homem rico, é perfeito com uma situação privilegiada, mas cego, totalmente cego. E o mendigo, mesmo cego, ele enxergou o Senhor, porque ele aqui, ó, ele dizia aqui, ó, Jesus de Nazaré, disseram-lhes, Jesus de Nazaré está passando.
E ele disse, ele se pôs a gritar, não é só Jesus de Nazaré, é Jesus, filho de Davi. Ele entendeu, ele viu que Jesus estava passando, que ele tinha que se agarrar ali, aquela oportunidade. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se agarrou nessa oportunidade, ele não deixou Jesus passar. E aí a gente entende, né, que um coração quebrantado chama a atenção de Jesus. Um coração quebrantado, você não precisa ser rico, você não precisa, como o rico aqui falou, né, que ele seguia todos os mandamentos. Precisamos ser obedientes, precisamos seguir sim as leis, os mandamentos, mas precisamos, acima de tudo, ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração pronto para receber o Senhor Jesus em nossas vidas. Ele nos ouve, Ele está pronto a nos atender. Apenas precisamos perseverar e ter paciência. É isso que Ele está nos falando, é isso que Ele está nos dizendo. E é isso, irmãos, terminamos mais um capítulo. Amanhã faremos a leitura do capítulo 19. Espero que tenha edificado a vida de vocês, porque, olha, gente, esses estudos, essas leituras que eu tenho feito desde o dia 1º de janeiro, têm edificado demais em mim. Eu tenho aprendido muito na palavra do Senhor. Que possamos focar em tudo que aprendemos, que possamos colocar tudo isso em prática. Que possamos, gente, deixar Jesus falar aos nossos corações e perseverar em oração. Vamos perseverar em oração. Não vamos desistir no meio do caminho. Se eu falo para mim todo dia e falo para vocês, isso serve para mim também. Precisamos focar. Deus, Ele ouve nossas orações sempre. A gente precisa ter paciência, porque muitas das vezes Ele está nos moldando, Ele está nos preparando. É isso que nós precisamos entender para receber a bênção. Precisamos amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente. E é isso que Ele faz com a gente. Amém? Então é isso, gente. Deem um pulinho lá no canal, curtam, comentem, compartilhem, que essa live alcance muitas pessoas, é o que eu oro e peço a Deus, que muitas pessoas sejam alcançadas. Mas para isso eu preciso que você se inscreva lá no canal, eu preciso que você curta, comente, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Tá bom, irmãos? Então vamos orar para terminar essa live. Pai querido, Pai de amor, gratidão, Senhor, gratidão por mais essa leitura, por mais essa meditação. Como é bom, Senhor, aprender mais da Tua palavra. Como é bom, Senhor, entender o que o Senhor realmente quer de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque cada versículo, cada capítulo tem falado muito ao meu coração. E eu creio que tem falado também e edificado a vida dos meus irmãos que aqui estão ouvindo, que estão junto comigo, que irão assistir. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós sabemos que no tempo certo, no tempo exato, o Senhor irá responder. Que sejamos perseverantes, que sejamos insistentes
insistentes, que não desanimemos, que não fiquemos desanimados com algo que não aconteceu ainda. Mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. E no momento certo, se for do seu agrado, irá acontecer. É isso, Senhor, é isso que eu oro te agradecendo pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelo teu imenso amor, pela tua graça, Pai, porque é através da sua graça que nós estamos aqui de pé. É através da sua graça que possamos entender que nada que colocarmos à frente do Senhor em nosso coração não tem valor, nada, Senhor. Nada, que nós nos livremos desses ídolos, porque o único Deus, o único que pode estar no controle de nossas vidas é o Senhor, Paizinho. Então cuida de nós, cuida da nossa vida. Obrigada por mais uma live. Abençoa agora os meus irmãos, dando saúde, sabedoria, discernimento. Abençoa a minha vida também, Senhor. Eu tenha sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com as coisas desse mundo. Que eu não deixe o meu coração se corromper. Que eu não deixe o meu coração se entristecer. Que eu foque na cruz. Que eu foque no teu amor. Porque isso é o que importa. Teu amor. A tua graça nos basta. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos meus pecados. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estarei aqui, em nome de Jesus. Se Deus quiser, se assim Ele permitir, no mesmo horário. Nós vamos amanhã fazer algumas reflexões do livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado na presença do Pai. Beijos. Fiquem com Jesus.